Fala comigo, nação! Hoje eu queria humildemente pedir a vocês que continuem compartilhando nossos vídeos, façam seus comentários. Gradativamente a gente está aumentando aí o número de inscritos, o canal ainda está no início, mas esse é o início, né? Então é sempre assim no canal, que a gente faz com muito carinho, a gente coloca aqui as notícias do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. E hoje eu queria também me solidarizar com a família da menina lá, torcedora do Palmeiras, que faleceu após os confrontos com a torcida do Flamengo, onde uma garrafa foi arremessada, bateu num portão e os estilhaços perfuraram a veia carótida do pescoço da menina de 23 anos. E é lamentável que essas cenas, que isso ainda ocorra nos estádios, né? Essa violência. A rivalidade, gente, a rivalidade tem que ser uma rivalidade dentro de campo. E quando ao final do apito, a amizade deve prevalecer. Mas infelizmente isso não acontece. Enquanto a nossa justiça não for rigorosa com essas pessoas que cometem atos de violência, que vão para os estádios para brigar, as torcidas organizadas que brigam, que não vão prestigiar seus clubes, a violência vai permanecer. Então a minha solidariedade, os meus sentimentos e, gente, paz nos estádios. Fala comigo, nação. Fala comigo, nação. E notícia de última hora: Vidal não é mais jogador do Flamengo. Vidal foi vendido, né? Foi liberado para o Atlético Paranaense. Amanhã ele não vai jogar contra o Flamengo não, mas já está lá fazendo parte do elenco do Atlético Paranaense. Vidal foi perdendo moral junto ao Sampaoli, inclusive não vinha se dedicando aos treinos, não vinha jogando, e quando entrava em campo comprometia. E foi visto diversas vezes na Barra da Tijuca, curtindo a noite, curtindo os amigos chilenos, ou seja, já estava com o filme queimado aqui no Flamengo. Então, Vidal, seja feliz aí no Atlético Paranaense, porque no Flamengo, infelizmente, você não entregou, não se dedicou, ou seja, não soube vestir o manto sagrado. Eu sempre gostei do Vidal, né? Mas no Flamengo me decepcionou, assim como o Marinho também, um cara que eu gostava muito, mas esses dois jogadores, infelizmente, não deram liga no Flamengo. Pois bem, pessoal, vejam aí a coletiva de Jorge Sampaoli, e mais tarde estaremos numa live no canal Pedala Mano e também no canal Fala Comigo, Nação. Escalação que você colocou em campo, porque hoje, com toda a ciência, agora, então, tecnologia, todo mundo está chegando agora, a entrevista coletiva do nosso técnico Jorge Sampaoli. Vamos responder agora a primeira pergunta. É evidente que dificilmente daria para colocar os principais jogadores em 2 jogos seguidos. Mas você não acha que, principalmente no segundo tempo, quando o Palmeiras deu um pouco mais de campo, nós encaixamos mais o jogo, você não acha que faltou um pouco de vontade dos jogadores do Flamengo para definirem o jogo? Não, eu falo sempre a mesma coisa. O time está jogando em pouco tempo, tem que jogar 2 jogos em grama sintética. Havia jogadores que sentiram muito o jogo com o Paranaense, então não estavam para 90 minutos. Mas eu penso que o time hizo muy buen segundo tiempo, no ha sido o primer tempo, y podía haber ganado el juego. El tema de la decisión de los jugadores para definir el juego en el segundo tiempo, me parece que el time buscó y a lo mejor le faltó pegada en el último trecho para poder ganar el juego. Sampaoli, na quarta-feira você falava sobre a importância dos jogadores do Flamengo se aproximarem e encontrarem os espaços a partir desse jogo de muita aproximação. E no time titular do Flamengo, no time considerado ideal, você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, que são jogadores de muito passe, muita articulação. E hoje você vem com uma escalação com Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que tem um outro perfil de característica de jogo. Queria que você comentasse como esses dois estilos, Luiz Araújo e Cebolinha, numa formação
formação e Arrascaeta e Everton Ribeiro no outro, dialogam com essa ideia do jogo de aproximação. Fica mais difícil fazer esse jogo de troca de passes, de interações e aproximações quando você tem esse perfil de jogador que iniciou o jogo hoje por característica, não por qualidade? Obrigado. Sí, tienes razón. Nosotros hoy pensamos en tener dos extremos fijando afuera. Era una cancha difícil que pensamos que el 1 contra 1 en la banda iba a dar alguna solución, pero no fue así en realidad, porque Otimi no tuvo la capacidad de jugar, no encontró bien los espacios. El segundo tiempo, cuando voltó a la idea original, ya fue un Timi que superó desde el juego a un rival que es muy difícil y que tiene mucha velocidad de contra. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho para que Otimi tenga la posibilidad de jugar con extremos lineales, también teniendo laterales lineales, porque claro, si uno tiene laterales por dentro puede tener extremos en esa posición. Hoy jugamos con laterales lineales y con extremos lineales, falta un poco de juego verdaderamente. Sampaoli, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Opa. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o Luiz Araújo, que entrou hoje como titular. O que você achou da entrada dele no jogo de hoje? No, Luis, como falo siempre, Luis, yo tengo mucha expectativa con él porque conozco él de Francia, pero bueno, normalmente tiene que adaptarse a un funcionamiento. Pero creo que intentó y lamentablemente tocó jugar en un 45 minutos donde Otimi no tuvo juego, entonces él pasó un poco desapercibido, tuvo una chance clara de gol al final del primer tiempo, mas no pudimos ainda ver su mejor versión. Yo espero mucho de él, sinceramente. Boa noite, Jorge. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Jorge, queria que você comentasse um pouquinho a respeito da ausência do Eric, que está suspenso e que, junto do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, é um dos jogadores que mais criam jogadas nessa equipe do Flamengo. O quanto o time sentiu aí essa ausência do Eric, especialmente no primeiro tempo, onde nem o Arrascaeta nem o Everton Ribeiro estavam em campo, e ainda mais agora que no próximo jogo do Brasileirão contra o Fluminense, o Flamengo vai ter os desfalques aí do Ayrton Lucas e do Fabrício Bruno, também suspensos. Yo pienso que Pulgar nos da mucha cosa desde el juego, mas hoy él no estaba para jugar por suspensión, entonces jugó Thiago en esa posición, que es un jugador que se mueve mucho más que Pulgar, y bueno, pero Flamengo tiene que tener jugadores preparados para cuando falte uno. Ahora falta Fabricio y Ayrton, como se fala, y tendrá que jugar otro jugador. Seguramente primero tenemos que preparar el juego de un sintético de Paranaense, que va a ser muy difícil, y seguramente después pensaremos ya en el partido de Fluminense a fin de semana. Sampaoli, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Já projetando, inclusive, esse confronto de quarta-feira, lá em Curitiba, o que esperar de 3 jogadores que ainda não estiveram à sua disposição para o confronto de hoje? Gabigol, Léo Pereira, ambos entregues ao departamento médico que não conseguiram se recuperar, e o Alan, que será apresentado na segunda-feira, se ele já pode, inclusive, ser aproveitado e se já há uma tendência até de viajar para a capital paranaense. Sí, son jugadores que uno espera recuperar para cuarta-feira y tenerlo dentro del plantel. Alan está haciendo un trabajo duplo para ponerse en forma y vamos a testear el segunda y tercera para ver si él puede ayudar a gente algunos minutos, mas uno espera tener a todos los jugadores a disposición para jugar esa final que nos daría la posibilidad de pasar en Copa do Brasil. Professor, boa noite. Queria te perguntar se você sentiu no ambiente do jogo algum termo de pressão, de arbitragem, porque seu colega, por exemplo, Abel Ferreira, não vai dar entrevista hoje, como nenhum jogador falou, nem no intervalo, nem na saída. Isso porque o auxiliar do Abel disse que há um sistema contra o Palmeiras. Cara, que isso é problema da CBF e do Palmeiras. Estou te perguntando se você sentiu que isso trouxe algum ambiente de pressão a mais, de pressão externa, depois dessas declarações tão recentes do jogo contra o Flamengo, por favor. Não, sinceramente, eu penso que
não puedo falar muito disso. Foi um jogo de futebol onde passaram muitas coisas, jogadas de VAR finas, penalti o no penalti, futebol. Então, de mi lado, lo único que me incomodó en un campo fue el gas pimienta que me afectó el hoyo. No, además, yo desde mi lugar falo siempre de que el fútbol te quita, normal, para mí. Hoy fue un juego de dos muy buenos teams que van a pelear cosas seguramente y yo disfruté del juego. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu tenho visto que o Pedro cada vez mais tem tido mobilidade dentro do campo, tem buscado participar cada vez mais desse jogo por dentro de um modelo que busca muito também a superioridade numérica por fora. Queria que você explicasse esse processo que o Pedro vem passando com você para essa melhora, né, visível do Pedro na questão da mobilidade e participação dentro do jogo. Obrigado. Sí, él está intentando aprovechar espacios, generar superioridades por dentro para aprovechar ventaja por fuera. En proceso de un delantero que está más acostumbrado a hacer un fixo en el área, pero como un jugador que tiene mucha técnica, él puede salir de ahí y jugar y nos puede dar superioridades. No fue así en el primer tiempo porque Otimi no tuvo una buena lectura en la salida, era un 4 contra 2 en salida que teníamos que haber pronunciado mucho más y así empezar a generar eliminaciones del inicio, y se incomodó el juego. Pero creo que Pedro va avanzando en esa comprensión de cómo utilizar desde su lugar central superioridades en espacios. Tudo bom, Sampaoli? Boa noite. Lucas Passori, da Web Rádio Dimensão Esportiva. Você entrou com 2 jogadores muito agudos pelas pontas do campo, tanto o Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha, e no intervalo teve uma mudança não só de postura, mas também entrou o Everton Ribeiro. A mudança no panorama do jogo, você atribui mais à entrada do Everton Ribeiro ou realmente alguma conversa que você teve para mudar o ânimo da equipe que estava muito apagada no primeiro tempo? Obrigado. Las dos cosas. Mudar porque el equipo estaba muy apagado el primer tiempo, muy confuso y muy superado. Entonces la mudanza tiene que ver con buscar alguna relación con Rivero por dentro, con Wesley atacando por fuera, lo que falaba, diferentes canales para generar diferentes vínculos y así generar mejor la derecha, y después también pasó en la izquierda. Pero bueno, creo que el plan inicial no resultó y el plan siguiente estuvo mejor. Oi, professor Sampaoli, David Sharp da Antenados na Jogada. Vou te perguntar por que o Flamengo tem permitido tantas finalizações ao adversário, né? Aos adversários recentes. Não só hoje, como também até o próprio Atlético Paranaense finalizou quase tanto quanto o Flamengo, mesmo com tão pouca posse de bola. Isso vem sendo uma rotina. Como evitar isso, né? Porque imagino que você reconheça que é um problema do sistema defensivo do Flamengo. Sí, entiendo que hay cierta complicación. Creo que hoy yo imaginé un juego con laterales altos de Palmeiras, que por ahí podía haber decidido jugar con línea de 5 para intentar tapar los costados. Mas la verdad es que con el 4-1-4-1 no pudimos tapar esas relaciones por los costados y generaron mucho cruzamiento. Entonces, en un tiempo con el control del juego no se vio tanto eso, porque el dominio fue venenoso. Entonces pasa mucho por quién domina o quién no domina. El equipo, cuando lo dominan, ainda no ha alcanzado esa fortaleza defensiva. Cuando domina es muy fuerte. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Sampaoli, tudo bem? Boa noite. Guilherme Silva, da Jovem Pan. Como está a situação do Alan, né? Um jogador que chegou recentemente, se recuperando ali de uma lesão na coluna. O torcedor tem uma expectativa para a estreia dele. Como é que está a situação dele? E se o Flamengo tem uma previsão para que ele seja relacionado pela primeira vez? No, él está recuperándose, está inactivo debido a una inactividad, más de su lesión que está recuperado, es su inactividad, entonces está trabajando en horario duplo para generar, recuperar. Yo pienso que vamos a intentar que él llegue cuarta-feira para ayudar a Otimi algunos minutos, y bueno, y a partir del fin de semana que ven
contar con él algún tiempo más. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, São Paulo. Esse é o Marinho da Litoral News. Eu senti que o Ayrton estava um pouco cansado na segunda etapa. Em certo momento ele até conversou com o senhor. De fato, ele pediu para sair. E se você se preocupou com o contragolpe da equipe do Palmeiras, que vinha com força pelas costas dele? Sí, bueno, normal, todo Otimi estaba, cuando fui la alineación de Otimi, inclusive falé con Arrascaeta, con Rivero, teníamos dudas también de algunos jugadores porque o sintético es diferente y bueno, teníamos que tratar de llegar a cuarta-feira sin tanta incomodidad. Entonces, él sintió mucho al final del juego, mas ya no teníamos mucho más cambio, entonces tuvimos que dejar a él más. Creo que Otimi hizo un esfuerzo enorme cuando fue superado y también cuando superó al rival, entonces fue un partido exigente. Creo que hoy las dos colectivas fueron mías, mucha pregunta, las dos mías.